Hoje, então, nós vamos conversar sobre o distúrbio da osmolaridade, que existe excesso de água. As hiponatremias, então, que são estados hipoosmolares. Um sódio abaixo de 135 define hiponatremia. É o distúrbio eletrolítico mais comum em pacientes internados, sendo grave em 5% dos pacientes e mortalidade de 50% com sódio abaixo de 105. Se manifesta clinicamente, então, por alteração do sistema nervoso central e depende da rapidez com que se instala. Hiponatremia crônica não tem praticamente manifestação clínica. Na aguda, definida como menor do que 48 horas de instalação, as manifestações vão aumentando conforme a concentração do sódio sérico. Então, níveis muito baixos, o paciente então faz edema cerebral e pode apresentar desde convulsões até herniação cerebral, parada respiratória e morte. A gente avalia clinicamente o estado de volemia, as comorbidades, e no laboratório são importantes a osmolaridade plasmática e urinária e a concentração do sódio urinário para ajudar no diagnóstico diferencial. Frente ao paciente hiponatrêmico, nós então inicialmente vamos avaliar se ele está hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. Se ele estiver hipovolêmico, a água corporal total dele vai estar diminuída, mas o sódio mais baixo ainda, porque ele vai estar apresentando hiponatremia. Daí nós vamos olhar para o sódio urinário dele. Se o sódio urinário dele tiver aumentado, quer dizer, acima de 20, significa que ele está perdendo esse sódio pelo rim, e nós vamos ver causas para isso, como tem no quadro. Se o sódio urinário dele tiver diminuído abaixo de 20, porque esse rim está adequadamente tentando reter esse sódio. E aí nós vamos procurar, então, perdas extra-renais, que podem ser diretas ou indiretas. Se o paciente estiver euvolêmico, significa que a água corporal total dele está aumentada, mas o sódio corporal total está mantido. E essa, como tem no quadro ali embaixo, é a causa mais frequente de hiponatremia em internados. 33% deles são normovolêmicos. Quando nós olhamos o sódio urinário desse paciente, ele está geralmente aumentado. E a causa mais importante em internados é a síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, mas no quadro vocês veem outras causas. Se o paciente estiver hipervolêmico, com edema, com congestão, significa que a água corporal total está muito aumentada, mas o sódio total do corpo também está aumentado, como por exemplo na insuficiência cardíaca. Aí nós vamos olhar o sódio urinário. Se o sódio urinário estiver aumentado, significa que ele está com perda renal, geralmente então doenças no rim. Se o sódio urinário estiver diminuído, é porque ele está retendo esse sódio. E aí nós temos outros exemplos clássicos, como síndrome nefrótica, cirrose e insuficiência cardíaca. Frente a uma hiponatremia, nós precisamos avaliar se ela é verdadeira ou se ela é por translocação ou uma pseudo-hiponatremia. Na hiponatremia por translocação, a água sai da célula, atraída pela glicose, e para cada aumento de 100 mg de glicose plasmática, o sódio aumenta em 1,6. Por isso que nós precisamos somar a esse sódio, se a glicose tiver 200, 3,2, se tiver 300, 4,8 e assim por diante. E lembrar também que existe a pseudohiponatremia de soluções isotônicas como manitol em grandes volumes. A hiponatremia verdadeira, então, ela é hipoosmolar e hipotônica. Lembrando que o conteúdo de água sempre excede o conteúdo de sódio. Geralmente porque a ingestão de água está maior do que a excreção de água. Isso significa que a capacidade renal de excreção de água livre está diminuída. Lembrar então que o sódio corporal total ele pode estar tanto normal, quanto aumentado, quanto reduzido, porque o problema é excesso de água em relação ao conteúdo de sódio.
O diurético tiazídico é uma causa comum de hiponatremia, principalmente em mulheres idosas, e envolve retenção de água pelo rim, associada à perda de sódio e de potássio. Resolve com a suspensão da droga. A hiponatremia no paciente internado, nós precisamos sempre lembrar da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, SIAD. Por que ela é inapropriada? Porque ela não depende do estímulo da osmolalidade ou do estímulo do volume. Quais são as características mais importantes, então? Um sódio entre 125 e 135, num paciente que está euvolêmico, sem edema, e a osmolalidade urinária dele está inadequada, acima de 100 miliosmóis, geralmente acima de 400 ou 500, quer dizer, normal. Isso porque o mecanismo dela é retenção de água, não existe problema na excreção do sódio, então o sódio urinário continua normal, por isso que ele é acima de 20. E uma outra característica é a hipouricemia. Tem sempre que se considerar que o paciente tem que estar com a sua dieta normal, não apresentar insuficiência renal, não estar em uso de diurético, não ter insuficiência adrenal, nem hipotireoidismo. Precisamos lembrar de SIAD no paciente hiponatrêmico, porque existem muitas situações clínicas associadas, como vocês podem ver nos dois quadros a seguir: traumas, tumores, infecções, a própria AIDS e uma série de medicamentos, como vocês podem ver nesse quadro. Em linhas gerais, para o paciente que estiver hipovolêmico, se precisa repor água e sal com salina. Se ele estiver normovolêmico, precisa se restringir a água. Se ele estiver hipervolêmico, restringir a água e o sal em excesso e geralmente administrar diuréticos. A correção da hiponatremia, ela só está indicada quando o paciente está sintomático, portanto, naqueles casos agudos, menos do que 48 horas. Então, se corrige 1 a 2 miliequivalentes por hora, no máximo de 12 miliequivalentes por dia. Idealmente até 8 miliequivalentes por dia. Se faz com soluções de salina 3%, para não se dar muito volume, associando furosemida muitas vezes. E quando o sódio já está acima de 125, se pode reduzir a velocidade da correção. Uma etiologia frequente de hiponatremia hipervolêmica é a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica. E além da restrição de água e sal, que o paciente está congesto, se usa os diuréticos, principalmente de alça, os inibidores da enzima de conversão, quando o paciente tem doença renal avançada, diálise, em alguns casos selecionados, os aquaréticos. Embora não se faça muito na clínica prática, se pode calcular o excesso de água baseado na água normal da pessoa, conforme o volume do corpo, na água atual para o sódio medido, coloca na fórmula que eu coloquei ali, e o excesso de água, então, é a água atual menos a água normal. Nos quadros de hiponatremia aguda grave, o cérebro ganha água e fica com edema. Para compensar isso, ele perde osmolitos de maneira adaptativa. Se corrige muito rápido essa hiponatremia, ele não consegue ganhar de volta esses osmóis e o que acontece é uma desmielinização osmótica. Essa desmielinização, também denominada de mielinose pontina, ela é rara, felizmente, resulta dessa correção rápida da hiponatremia e ela costuma ocorrer alguns dias depois da correção, não é imediato, e tem manifestações neurológicas variadas e graves, e o diagnóstico padrão é pela ressonância magnética. Como leituras adicionais, eu sugiro o Medscape, o Up to Date e o Core Currículo que vocês encontram no American Journal of Kidney Disease, que é aberto.